e vai fazer a defesa dela hoje. Então, tem defesa hoje, tem quinta, tem terça e tem quinta, na próxima semana. Né? Então, são 6 trabalhos em 4 dias, que a gente na terça tem 2 e na quinta, 31, tem 2 também. E fora isso, como já dizia o povo, né, a gente já falou disso semana passada, a vida não para a gente assistir a defesa do TCC. A gente até assiste a defesa do TCC, mas as outras coisas precisam continuar acontecendo. Né? Foi por isso que a gente pediu para se encontrar hoje, para poder conversar, sabendo que alguns colegas não podem participar. Inclusive, teve algumas pessoas que disseram que podiam, não estão aqui. A gente vai esperar que elas consigam acessar. E outras pessoas também não conseguiram dar resposta. Eu até disse, vou puxar a orelha de tudinho, porque quando a gente pergunta, a gente quer o quê? Quando a gente pergunta, a gente quer uma o quê? resposta. A gente quer uma resposta. Aí, assim, quando o povo não dá a resposta, deixa eu só pegar aqui uma coisa, minha gente. Obrigada. Tá certo, obrigada. Café, né? Eu mereço. Ô, professora, Oi. no caso, hoje serão quantas defesas de TCC? Uma só ou duas? Graças a Deus, só uma. Não é? Olha o olho assim da Ah, tá. Eu pessoa. pensei que seria de outra pessoa Não. Que eu também, querida. saiba, não. Ok. Né? Tem Franciele às 18 horas. Então, geralmente, a defesa meia hora, mais depende da banca, mais meia hora de arguição, meia hora, 40 minutos. Geralmente, o professor externo, o convidado externo, fala mais. Inclusive, ele começa falando, licença, viu, minha gente? Não vou perguntar, porque não adianta, vocês não vão tomar o café, mesmo que eu ofereça por educação. E depois da arguição, ela pode. A banca sai, né, vai para um outro espaço para discutir e ver a composição da nota. Né? Porque para a gente assistir o TCC, a gente recebe um roteiro. Né? A gente recebe um roteiro que deve ser analisado. Aí tem a pontuação do trabalho escrito e a pontuação da apresentação oral. Junta as duas notas, tira a média e cada professor dá a sua nota. E aí é nesse momento que a gente demora muito, o povo que está assistindo fica achando que a gente está lá conversando besteira. Às vezes também a gente conversa besteira, não vou dizer a vocês, né? A gente conversa, mas demora porque a gente começa a balizar as notas. E aí volta para dar o resultado. Então, geralmente, uma defesa hoje de TCC, ela está levando entre 1h30 e 2 horas. Se é assim, para quem quer acompanhar o processo todo. Oi, José. Essa turma que está defendendo agora em março, houve prorrogação. Foi a última turma com prorrogação. Foi a turma que terminou oficialmente em dezembro, como teve janeiro em férias, porque janeiro a gente só teve 3 dias letivos, né? Aí não deu para fazer defesa em fevereiro, em janeiro. Quando a gente voltou, não deu para fazer em fevereiro, e aí eles conseguiram o aval da direção para até março. É por isso essa concentração, né, nessa verdade, esse congestionamento de TCC nas últimas semanas de março. A gente já estava esperando por isso. A turma que está pagando agora, em turma extra, os alunos que estão pagando em turma extra, eles têm que defender até julho. Se não me engano, se não me falha a memória, até o dia 7 de julho. Se não defender até 7 de julho, reprova e vai para a turma de vocês que começa em agosto. Certo? Mas vamos embora, tem um monte de coisa de estágio para a gente conversar. Foi por isso que a gente chamou Lidiane, Joana, Andréia, Altorbelli, chamou todo mundo para a gente conversar, né? Então, os devidos freios de arrumação, né, Adriel? Olha, Altorbelli. Os devidos freios de arrumação, gente, conforme a gente já tinha conversado, o cronograma sofreu ajustes. A gente teve que mexer um monte de coisa. Inclusive, eu mudei até o modelo do cronograma, né, do contrato didático, porque, nossa, teve uma hora que eu disse assim, não, deixa eu tentar diminuir a quantidade de informações. Eu joguei tudo no mesmo quadro. Tá?
Então, vocês receberam o material. Deixa eu compartilhar ele aqui, só um instantinho. Ele, inclusive, está aqui na sala. Dele aqui na sala, vai ficar mais fácil. Consigo ver? Consigo. Todo mundo conseguiu ver esse material de ontem para hoje? Sim. Não, conseguiu não? Liriane, cadê você, Lidia? Pronto. Então, gente, vê só. Esse, como eu disse a vocês, eu até fiz questão de deixar aqui, ó, as duas datas, que a primeira versão a gente enviou para vocês no dia 22 de fevereiro, um mês depois tem a versão atualizada. E aí, por que só um mês depois? Porque teve a reunião, tivemos duas reuniões sobre estágio, e aí foi o tempo da apresentação dos seminários, e cá estamos aqui para discutir a nova proposta. Como a maioria, deixa eu só voltar para a sala, a maioria conseguiu ler ou não? Eis a pergunta. A maioria conseguiu ler ou não? Eu também não, professora. Tudo bem, mas depois leiam, importante, tá? Então, gente, eu só, no outro material, tinha o quadro e tinha a descrição das atividades. Tem um quadro, a descrição das atividades e as datas importantes. Nesse eu só coloquei o quadro síntese, e aí trago as atividades, uma breve descrição, o período, a data e a pontuação máxima. Essa primeira atividade a gente já deu conta, que foram os seminários, que, por sinal, mais uma vez, parabenizo os 4 grupos que apresentaram, temáticas super importantes, relevantes, e que eu espero que vocês tenham entendido a proposta. E tenham, como a gente disse terça-feira, tenham conseguido fazer as relações entre os temas e a vida de vocês, certo? Porque a apresentação é para a gente, né? Para a gente aprender, né? A gente sentir e estabelecer essas relações. A atividade 2, que tem como prazo a entrega dessa atividade, próxima terça, dia 29, até porque próxima terça, 29, a gente não vai se encontrar sincronicamente. A gente já estou passando a atividade para que vocês façam a entrega até o dia 29. Qual é a entrega do dia 29? A nossa matriz de atividades do mini curso. Dia 29, cada dupla vai mandar a matriz de atividades do mini curso. Professora, que mini curso é esse? Aquele que a gente já falou desde o começo dos tempos. Como a gente não vai para a escola, a gente aumentou a carga horária. Eu não mantive as 20 horas da turma passada, eu deixei só com 15 horas, né? Porque a gente está, na atualização, a gente tem um mês dentro já do componente. E aí, o minicurso é um minicurso que vai ser ofertado virtualmente, tá certo? E esse minicurso, ele precisa ter começo, meio e fim, né? Ele precisa ter uma história, ele precisa ter um roteiro evidente, ele precisa ter um planejamento dessas que a gente vai fazer nessas 15 horas. Então, nas 15 horas, uma hora, eu já sei que eu vou fazer a atividade síncrona. Cada dupla vai, no dia 5 de abril, fazer a abertura da sala do seu minicurso. Quem vai mandar o link para a gente? Os professores. Quem vai chamar os alunos? Os professores. Quem vai colocar lá o convite para a gente participar das salas? Os professores, ou seja, vossas senhorias, tá? Mas para a próxima terça, o que é que a gente precisa? A gente precisa do planejamento de vocês. O que é que cabe nessas 13 horas de atividade? Tá certo? 13 não, 14 horas, porque das 15 horas, 30 minutos serão para uma aula de abertura e 30 minutos para uma aula de encerramento. A turma de Débora, a gente não conseguiu fazer, não foi? A aula de encerramento. Nessa turma, eu trago essa proposta. Então, a gente vai fazer a abertura, vai fazer a aula inaugural, mostrando para os estudantes o que é a sala, qual é a
proposta da sala, qual é a proposta do minicurso, o que a gente tem para fazer. Na primeira unidade, e ele tem um encerramento na segunda unidade. E aí vocês precisam ler o documento para poder entender, tá? Então, primeira pergunta. As duplas, teve alguma alteração? Nenhuma? Não. Teve alteração na série ano? Não. Não. Certo. Então, Débora depois vai me ajudar a recompilar isso daí, tá certo? A gente ficou, se não me engano, com 3 primeiros anos, com 2 segundos e 2 terceiros. Isso? Isso? Acho que foi. Quem são os primeiros anos? Foi isso, Gabriel. professora. 3 Hã? primeiros anos e 2 segundos e 2 terceiros. Primeiro ano é eu e Andréa. Eu e Andréa. Por favor, coloquem aí de volta no chat, para poder ajudar a mim e a Débora. Eu e Clara somos primeiro ano, professora. Wagner e Clara, primeiro ano. Tassiele e Andréa. E quem mais? Adriel e Anandiá. Adriel e Anandiá. Então, eu tenho 3 primeiros anos. Coloca o nome da dupla e e o ano. Já ajuda a gente, certo? Os segundos anos. Ninguém do segundo. Gisele e Hilton. Quem mais? Já vi um terceiro ano aqui, Lidiane e Jessely. Estou sentindo falta de quem? Está faltando quem? Natália e Joana. Joana, qual é a série, Natália? E Joana? Aliás, Joana. Terceiro. E quem é a outra turma do segundo? Autorbela e João? Ok. Então, isso aí está claro, né? Está claro. Então, gente, o minicurso precisa estar alinhado aos conteúdos trabalhados nas séries que vocês escolheram para trabalhar. Então, desde o minicurso até o plano da banca de aula, são 2 atividades distintas. Não confundam. Matriz de atividades é para o minicurso. Plano de banca de aula, para banca de aula. Professora, mas a senhora disse que a gente vai fazer 2 aulas síncronas. Precisa ter um plano de aula? Precisa, vocês precisam se organizar para saber como é que vai ser o roteiro da aula remota de vocês, tá? Então, no dia 5 de abril, ou seja, de hoje a 15, todos os minicursos precisarão estar abertos. Eu vou passar para vocês o e-mail que é o e-mail que vocês vão me adicionar. Eu já coloquei lá que, por favor, me adicionem e adicionem Débora como professoras, para que a gente possa ver o desenvolvimento da sala. A gente não vai alterar nada, a gente não vai fazer nada, tá? Mas Débora vai colocar para vocês o Gmail dela e tem um Gmail criado de estágio para a gente poder participar. Precisa do conteúdo, precisa de tudo, tá certo? Então, até hoje, final do dia, eu vou ficar aperreando Débora e vou ficar aperreando vocês para perguntar, queridos, qual é o tema do minicurso que vocês vão ministrar? Só estou preocupada agora nessa clareza. Primeiro, vamos tratar da matriz de atividades do minicurso, ok? Como já tem 3 mãos levantadas, 4 agora, eu tenho que parar de falar. Deixa eu abrir a fila aqui. Débora. Mais ninguém? Só a Débora desistiu? Então, Anandiá e Lidiane. Vamos lá. Professora, a gente vai ter que colocar a professora Soraya também, já que ela é a nova coordenadora de estágio? Não, a priori não. Na turma de Débora, eu e a professora Iara, a gente entrava nas salas, mas isso aí foi uma atividade que a gente pensou em fazer juntas, tá? Iara queria muito ver, queria muito participar. E se Soraya, eu vou ainda conversar com ela, inclusive essa matriz não, esse cronograma eu preciso mandar para ela,
Eu disse que hoje ia conversar com vocês para depois mandar para ela. E aí, a depender, Soraya vai entrar com o mesmo e-mail que eu vou entrar, tá certo? Então, não precisa me adicionar e adicionar o nome Soraya ou o nome Simone. Vai aparecer lá o e-mail do estágio, tá certo? Então, se Soraya tiver que entrar na sala para dar uma olhada, para fazer sugestões, enfim, como Yara fez, ela vai entrar logada pelo e-mail que vocês vão adicionar, certo? Ok? Oi, Lidiane. Professora, tem o arquivo já com a matriz de atividade? Tem, sim. Deixa eu só mostrar. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu fechar. Tópico 4, matriz de atividades. Estão vendo aí? Estou vendo. Pronto. Ó. Então, deixa eu só abrir a atividade que eu quero mostrar. Foi ótimo você ter perguntado. Matriz de atividades, tópico 4, entrega da versão preliminar do minicurso, né? Apesar de ser uma atividade em dupla, os dois, ou as duas, ou o 1 e a 2, ou vice-versa, vão fazer a entrega da matriz, tá certo? O mesmo arquivo. Um exemplo, Fagner e Ana Clara. Vão pegar o mesmo arquivo, Fagner vai entregar, Ana Clara vai entregar. Por quê? Quando eu for olhar na parte de avaliação, aí vai estar lá em aberto Fagner. Ah, mas professora, meu nome está no trabalho de Ana Clara. Mas só vai aparecer a nota para Ana Clara, porque foi ela que fez a entrega. Então, entrega da versão preliminar. Por que preliminar? Vocês vão entregar. A gente vai corrigir e vai devolver antes do dia 5. Então, vocês entregam dia 29 e até o dia 1 de abril eu estou devolvendo para vocês, ou até a segunda-feira, eu acho, se eu tiver condições. Até a segunda-feira, 4, é mais provável. Vou devolver e vou dizer, ó, ajeita isso e ajeita aquilo. E aí, dia 5, o minicurso já está aberto. Então, o formato que vocês vão enviar é em Word, tá? E está aqui a data do prazo da atividade. De hoje é 8 às 23h59. Dia 29 a gente não se encontra, nem de tarde, nem de noite, porque vocês vão ter que fazer as coisas. Professora, é preciso, inclusive está aqui, ó, modelo no formato Word e no formato PDF. Esse aqui é um modelo que vocês já conhecem, ele não deixa nem eu abrir aqui, ó, tá? Inclusive já está com a data aqui, vocês, por favor, lá no Word alterem, tá? Isso aqui vocês já fizeram com Maristela. É um modelo que eu e Maristela a gente já trabalha faz tempo. Tá? Então, o que é que tem que ter na matriz de atividades? A unidade de estudo. O que é que eles vão estudar? Inclusive, ficou faltando uma linha aqui. Isso aconteceu na turma de Débora também, que era o nome do minicurso. Débora, por favor, me ajude. Resiste isso daí para eu poder alterar, que você me ajuda a lembrar. Falta uma linhazinha aqui, ó, tá? Que é o nome do minicurso. O nome do minicurso é a unidade de estudo? Não, tá certo? Eu posso criar um nome bem legal para o meu minicurso, tá? Um nome que chame a atenção, um nome que convide as pessoas. E na minha unidade de estudo eu vou colocar lá ácidos e bases. O que é que eles vão estudar? Ácidos e bases. Então, o nome do meu curso pode ser ácido e base? Pode. Mas eu tenho certeza que a criatividade é que reina e a gente pode dar um nome ao minicurso bem legal. Oi, Débora. Era justamente isso que eu ia falar para a senhora. Eu não, aqui no WhatsApp eu já vou jogar no grupo deles. Aí aqui Isso, eu já estava colocando. isso. Que ficou faltando a linha, né? Isso também aconteceu na sua turma, Isso. depois foi que eu alterei. Mas isso daí é fácil de fazer. Então, quais são os objetivos, né? Para que eles vão estudar isso? Quais são os conteúdos? De novo, no meu exemplo lá, ácidos e bases. Quais são os conteúdos sobre ácidos e bases que serão tratados? Quais são as atividades que os alunos e os professores farão efetivamente? Um exemplo, atividade 1, o professor vai ter que postar o vídeo. Na atividade 1, os alunos vão assistir o vídeo. Na atividade 2, o professor vai usar um simulador.
Atividade 2, os alunos vão fazer a atividade utilizando o simulador. Então, de novo, a atividade e quem executa, tá? No quem executa é se os trabalhos vão ser dos alunos, né? Individual, em duplo ou em grupo. Professora, a gente vai precisar fazer alguma atividade no minicurso? Duas atividades. Temos 7 salas e cada um tem 14 atividades para fazer, tá? Quem é que escolhe a atividade que vai ser feita? Os professores. Então, de novo, Fagner e Ana Clara. Das atividades que eles estão pensando para o minicurso, eles vão escolher uma atividade a ser feita até o final da primeira unidade, que tem lá no cronograma, e aí todo mundo precisa responder essa atividade. E depois a gente vai perguntar, minha gente, qual é a segunda atividade que todo mundo vai fazer? Atividade 2 vai ser feita na segunda unidade. Ok? Oi, Josélio. Sem problema. Contanto que referencie, certo? Como é que a gente referencia? Coloca o nome correto do vídeo, coloca o link do vídeo e o dia que você acessou. Porque, gente, a coisa mais comum de acontecer é o povo tirar coisa da internet. Então, pronto, um dia desse eu estava louca, atrás de um texto. A professora colocou lá o link, sumiu. A pessoa, né, o link lá foi apagado, foi removido e ninguém achava o texto que a professora tinha indicado. Então, é importante colocar o nome do vídeo, colocar o link do vídeo e o dia que você acessou, tá certo? Sem problema nenhum. Então, escutem, 15 horas, 14 horas, vocês vão pensar de atividades, porque 1 hora, 30 minutos de abertura, 30 minutos de encerramento. Então, o que é que os alunos, o que é que vocês vão pensar, o que é que vocês vão propor para os alunos fazerem em 14 horas? E aí a gente coloca lá embaixo, tá? Deixa eu voltar para cá. A gente estava aqui, né? Quem executa, como é que se os alunos vão trabalhar individualmente, em duplo ou em grupo. Já uma dica, para as atividades que cada um vai fazer, escolham uma atividade individual, tá? Porque imagina, vocês colocam lá que a atividade vai ser em grupo. Para arrumar esses grupos, minha gente, vai dar um trabalho danado. Então, nas 14 horas, vocês podem colocar atividade em grupo, mas não escolham essa atividade para que os colegas daqui desta turma façam, tá certo? Produção dos alunos. Qual é o resultado? O que é esperado dos alunos? Tá? Que tem muito a ver com avaliação, né? Duração, quanto tempo é dedicado à realização de cada atividade, as ferramentas, quais são as tecnologias necessárias para a realização de cada atividade, tá? Então, a atividade que Josélio colocou, o aluno vai precisar ter internet e ter acesso, ou via celular, ou via computador, para assistir o vídeo que foi indicado. Então, para cada atividade, quais são as tecnologias necessárias, tá? E a avaliação. Gente, essa parte aqui é a parte que dá mais trabalho na hora que a gente vai olhar a matriz de atividade. A gente já está se devendo uma publicação sobre isso, né? Porque a gente ainda tem é uma necessidade latente discutir sobre avaliação. Desculpem, deixa eu só desligar aqui. Então, qual é o peso, né, que vocês vão colocar para cada atividade? Ou então, como é que vai ser feita a avaliação? No caso, a gente pede para que vocês escolham 2 atividades, né? Qual é o peso? Qual é a pontuação dessas atividades? Qual é a pontuação que vocês vão dar a cada atividade, tá? Lembrem que o minicurso todo, se a gente for usar o parâmetro que a gente tem hoje, de pontuação, a gente tem até 10. Então, das atividades que vão ser propostas, né? Quanto é que vai valer cada uma, tá? Como é que a gente vai fazer o feedback aos alunos, né? Então,
os alunos de vocês vão responder a primeira atividade, e aí vocês corrigem, e aí como é que vocês devolvem isso? Só vai colocar lá a nota e pronto, ninguém vai discutir, e aí pensem nisso também, tá? Aqui, as referências aqui, esse quadro é uma adaptação de Filatro. Eu vou até trazer de novo o Filatro, né? Que até eu conversei com a Maristela disse que viu muito Filatro com vocês. E aí eu vou trazer de novo, porque tem um livro dela pela biblioteca, que a gente entra, eu esqueci agora o nome da biblioteca, né? Que a gente entra pelo que as referências, contanto que a gente informe conforme a BNT, tá? Então, esse é o modelo, certo, Liriane? Então, eu abri PDF, mas Certo. ele tem Word, tá? Então, todo mundo vai fazer no formato Word. Tá aqui como material e eu vou abrir a atividade para a atividade ser entregue. Então, por favor, conversem com a pareia de vocês, o par, tá? Para todo mundo fazer a entrega, ok? Deixa eu voltar de novo ao tópico 1. Por favor, quem levantou a mão, fala, porque eu não estou vendo. Ô, professora, no caso, só para ficar claro na minha cabeça, a gente vai fazer 14 horas de atividade, incluindo aulas e atividades, etc. E dentre essas atividades que a gente e aulas que a gente vai postar lá na sala, a gente só escolhe 2, é isso? Isso, Mas perfeito, precisa Ana. computar 14 horas. Precisa computar 14 horas, tá? E lembrem, mesmo que você vai, todo mundo tem como critério fazer 2 aulas síncronas, tá? Que é a aula de abertura e a aula de encerramento do minicurso, certo? A professora, nas 14 horas, eu também planejei fazer uma atividade síncrona. Essa atividade síncrona não vai acontecer, porque a gente não tem tempo de vocês fazerem uma terceira aula síncrona. Você pode até fazer o registro, atividade síncrona para explicação do conteúdo, tá? Mas está lá o conteúdo que você postou, um texto, um flashcard, você pediu um mapa conceitual, e aí você lembrar disso. Você não vai ter outro encontro síncrono com a turma, certo? Tranquilo? Eu gosto da Sim, turma sim, assim. professora. Essa turma muito tranquila, Débora. Ninguém pergunta, Débora. Veja. Então, gente, essa atividade, essa primeira parte do minicurso vale até 2 pontos, tá? Ok? Feita a Ok. matriz. Feita a matriz. Começa a pensar na abertura da sala no Classroom. E lembrem, só adianta mandar convite depois que tiver tudo certo. Professor, eu preciso já postar todas as atividades do minicurso? Não. A gente não vai cobrar isso agora. A gente vai cobrar 50% minimamente das atividades. Porque vocês podem dizer, não, professora, a gente pensou aqui, mas a gente sentiu necessidade de adaptar. A gente sentiu necessidade de, sabe, isso é possível. Mas para a primeira unidade, eu tenho nota de vocês da primeira unidade, ou seja, os 2 pontos e metade de até 3, eu preciso de 50% das atividades. A gente vai começar lá a fazer a turma. Então, antes de enviar o convite aos participantes, os colegas entram como estudantes, eu e Débora como professoras auxiliares, mas a gente não mexe na sala. Cada sala tem que ter ao menos 50% das atividades postáveis. 2 atividades precisam ser síncronas, de até 30 minutos, que são as aulas. Uma aula de abertura e explicação da dinâmica do minicurso e a outra aula de encerramento do minicurso. Então, a gente já tem as datas de abertura do minicurso. Todo mundo vai abrir a sala no dia 5. Então, tanto que aqui, ó, tem horário. 16, 16h45, 18, 18h45, tem 7 horários para vocês combinarem quem pega tal horário. De novo, professora, vai ter de novo atividade à tarde. Eu não tenho como fazer sem colocar para esse momento a aula à tarde. Então, vamos dizer, um exemplo, vamos dizer que
Lidiane e Jéssica escolheram às 16 horas. Às 16 horas, nós estaremos esperando lá no mural da sala, o link para a gente entrar na aula de Lidiane e Jéssica. Por que não o WhatsApp? O WhatsApp é secundário. O canal oficial de comunicação com os estudantes é o mural da sala virtual, ok? Então, as professoras vão enviar o link para a gente entra, as professoras fazem a abertura, mostram a sala, explicam a dinâmica do mini curso e a gente encerra estourando 16h30. 16h45, temos novos professores, vamos dizer que seja Natália e Joana, mesmo processo. Quem envia o link para a gente são vocês. E o link é prioritariamente enviado pelo mural da sala. Vocês podem até mandar para o WhatsApp de vocês, mas aí eu vou estar lá com a minha planilhinha, aquela coisa antiga chamada caderno. Aí é que eu faço a sala, Natália, mandou o link, mandou. Não mandou não, tá voando pelo WhatsApp, tá voando, sabe? Aí eu marco, não é? Porque, gente, vamos utilizar os canais, mas prioritariamente o canal da sala, tá? Cansei. Vamos lá. Então, as atividades, tem que ser pelo menos 6 assíncronas. Uma delas com o uso de simulador. Todo mundo entende o termo simulador? Todo mundo entende? Quem me dá um exemplo de simulador para química? Fora é PET? É PET que fala? É o PET. Ah, não, fora PET, porque PET eu já disse. Ah, não. Qual? Perfeito. Qual outro? Quem tem mais sugestão? Que até eu conheço o PET, né, minha gente? Fala sério, até eu. Eu vou pegar também uma lista de simuladores que tem lá, com o Laboratório de Química, o Leutec, da Federal. Tá? Deixa eu abrir aqui. Já vou colocar aqui para vocês. Leutec. Enquanto ele está abrindo. Então, gente, por que a gente está colocando como critério? Dentre uma das atividades assíncronas, ter o uso do simulador. Vamos exercitar o Virtual Lab, certo? A minha internet está muito ruim já uma hora dessa. Eu não estou conseguindo abrir. Tá, deixa eu abrir aqui. Esse link aqui, ó. Por favor, entrem e vejam, tem várias sugestões, tá? Inclusive o pessoal do Rio de Janeiro também está desenvolvendo cada coisa interessantíssima para o ensino de química. E aí, de volta, por que a defesa de pelo menos uma atividade com o uso de simulador? O advento da pandemia mostrou muita coisa, gente. Uma das coisas é que a gente pode aproveitar melhor os recursos que a gente já tem disponíveis, né? Poxa, eu já falei disso para vocês, para eu poder dar aula lá no ensino fundamental, eu tinha que sair pedindo tampinha de garrafa, juntando palito de picolé, se eu não quisesse comprar, canudo, para poder ter material concreto, como a gente chamava, para poder trabalhar as questões de matemática, por exemplo. E hoje a gente tem um recurso, uma infinidade de coisas que os estudantes podem acessar, se tiverem acesso, né, se tiverem condições, se tiverem os recursos. Mas, pelo menos, a gente tem que começar a insistir nisso. Então, se eu consigo trabalhar tabela periódica por meio de um aplicativo, bora fazer isso, bora experimentar. Se eu posso fazer uma simulação de experimento usando, né, uma plataforma, por que não fazer? Então, das 6 atividades assíncronas,
a depender do tema do minicurso escolhido, uma com o uso do simulador. Porque imagina, a gente vai ter 7 sugestões no final das contas. A gente vai ter um portfólio com 7 sugestões de atividade com o uso do simulador. E aí vocês levam essas sugestões de presente para vocês, para as futuras aulas. Ok? Até aí, tranquilo? Tranquilo? Obrigada, José. Uma coisa que vai ser observada, o uso do mural pelos docentes. Avisos, mensagens de estímulo à interação e participação dos cursistas. Tá? E aí, o que é que a gente quer com essa atividade? Ver como vocês interagem nesse ambiente. Como é que vocês interagem com a turma. Oi, gente, boa tarde. Olha o lembrete. Olha, isso aqui é uma coisa legal que a gente traz para vocês. Então, tragam, exercitem o uso do mural. Por isso que a gente falou que o link das aulas, tanto de abertura quanto de encerramento, serão divulgados no mural da sala. Qual é a atividade que a gente vai fazer? Além do quadro que a gente vai montar junto com a monitora, sobre as atividades que vocês escolheram para os colegas responderem, vocês também vão lembrar os coleguinhas, aos estudantes e vocês no mural. Oi, Débora. Pode falar. Professora, é Oi. só um ponto. Eles poderão deixar o link direto, tipo comunicativo, na Google Agenda? Veja, de novo, eu não faço opção por deixar o link visível. Eu e outros professores, por questões de segurança, tá? De novo, hoje a gente ainda precisa, a gente precisa muito exercitar o que pode e o que não pode na internet. E tem um monte de gente achando que pode e não pode. Por exemplo, divulgar link da sala de aula. Pode? Pode, só para os cursistas. Divulgar link do formulário a ser preenchido. Pode? Pode, só para os cursistas. E aí, Débora, eu, por opção e por segurança, hoje, eu só libero acesso via e-mail, logado, e-mail institucional, né? O aluno já entra direto, eu não preciso dar acesso, e eu prefiro todo dia colocar o link da sala. Eu prefiro ter esse trabalho, por uma questão de segurança. Tem colegas que já fazem direto, e aí fiquem à vontade. Mas recomendo-vos a atenção redobrada com as questões de segurança, tá certo? Se a gente aqui, no superior, a gente passa por situações adversas, imagina isso no fundamental e no ensino médio, que os meninos divulgam tudo, né? Marcam tudo, né? Eu estou aqui, já marquei o lugar, eu estou ali, já marquei o lugar. Imagina a confusão que isso vai dar. Então, fiquem à vontade. Eu falo da minha experiência de prestar atenção na questão de segurança, tá certo? Justamente porque a gente precisa melhorar o entendimento do que pode e do que não pode ser feito em relação ao uso dos recursos tecnológicos. A gente até falou disso com a questão do exemplo que a gente deu sobre respeito, quando as estudantes filmaram a professora enquanto ela dava aula, e ao tempo que ela dava aula, colocaram nas redes sociais mandando da professora, né? E aí, minha gente, isso aí não é advertência, não. Isso aí foi pouco, suspensão. Devia ter tido uma advertência escrita lá na ficha das meninas mesmo, porque isso não é coisa que se faça com ninguém, né? Porque foi feito com a professora, não. Mas é com ninguém, né? E a gente está muito mal acostumado a tudo ver, a tudo filmar e a tudo postar. Recentemente, vocês devem ter ouvido falar do caso de uma moça identificada como médica, que ela teve um surto e aí saiu com o carro, atingiu outros carros ali no Pina, em Recife, e ela estava nua, né? Ela estava muito alterada, ela estava nua. Minha gente, o que tem de vídeo sobre essa moça? Nua, ela estribuchando no chão. Ninguém teve respeito sobre o que estava acontecendo, sabe? E depois aí identificaram o perfil dela nas redes sociais, aí mostraram ela como ela estava no surto, durante o surto, e como ela era. E a gente, isso não se faz. Ninguém tem esse direito. Mas hoje, de posse desse aparelho, que tem uma câmera, inclusive este aqui, que ninguém tem mais, né? Eu não tenho dinheiro para ter o celular que vocês têm,
né? E aí, digo logo, né? E aí hoje a gente acha que tudo a gente pode filmar e tudo a gente pode divulgar e está tudo certo, não acontece nada, né? Então, um dia desse eu cheguei num espaço, as pessoas estavam falando desse caso, da moça, e todo mundo vendo o vídeo, e eu assim, querem ver? Eu, não, quero não, obrigada. Eu já vi demais as reportagens na televisão, sabe? Então, cuidado, do jeito que acontece com os outros, acontece com a gente também. Então, é por isso que eu sempre falo, né? Cuidado e atenção nunca são demais, né? É um ditado atualizado para canja de galinha não faz mal a ninguém, tá? Então, cuidado com as coisas, tá? Principalmente quando a gente trabalha com grupos, né? Com gente. Vamos lá. Escolher, né? Vocês precisam fazer a escolha e a divulgação das duas atividades, que os colegas vão responder, a gente já falou disso. Então, uma atividade vai ser respondida na primeira unidade e uma na segunda unidade, tá? E adicionar a professora e a monitora, a gente também já falou. E aí eu pergunto a vocês, por enquanto, alguma dúvida sobre a matriz de atividades e o que precisa ser entregue dia 29 e dia 5? Wagner? Não? Professora, Oi. esse contrato didático a gente também vai ter que entregar dia 29. Isso, perfeita, Nadia. Contrato didático. O contrato didático é aquilo que pode e aquilo que não pode. Por exemplo, o aluno pode entregar atividade fora do prazo? Pode ou não pode? Não. No meu caso, pode, né? Só que ele tem até 2 pontos até o dia 29. Passou do dia 29, eu recebo, mas eu já descontei parte da pontuação que ele não entregou no prazo, tá? E aí eu coloco lá como critério, né? Ó, vale até 2 se você entregar no prazo. Entregou dia 30, eu já não vou olhar considerando os 2 pontos, certo? E aí eu deixo claro isso para vocês. Outra coisa é dizer, minha gente, se não entregar até o dia 21, não entregue mais, não. Tá certo? Porque já passou do prazo. Isso é uma escolha que o professor faz e que deixa claro para os estudantes, tá? Uma outra coisa, Nadia, que pode ser colocado no contrato didático. Os estudantes, por exemplo, podem divulgar o link da sala, pode qualquer pessoa entrar na sala, né? Os alunos vão, no dia da aula inaugural, os alunos vão precisar interagir, os alunos vão precisar abrir a câmera, o microfone, então isso precisa estar claro. O contrato didático, a gente já vem conversando sobre ele, mas eu posso trazer um material adicional. É aquilo que a gente compartilha e a gente combina com a turma, tá? Então, ele parte de uma proposta. Eu tive uma proposta de contrato didático em 22 de fevereiro. Hoje eu trago uma outra proposta de trabalho, 22 de março. Por isso a importância desse tempo da gente sentar e conversar. Então, vocês precisam, tá certo, fazer uma versão preliminar do contrato didático. O que é que pode e o que é que não pode no minuto. Ô, professora, Oi. ainda sobre esse contrato didático, a gente, quando for fazer ele, precisa ser meio como se fosse um texto corrido ou, tipo, pode ter algumas ilustrações ou alguma coisa desse tipo. Por exemplo, Nadia, o que eu vou colocar é um roteiro, tá? O que é que tem? Né? Quem é que fala sobre contrato didático? E aí eu vou dar um exemplo. Teve gente que, na turma de Débora, que fez o contrato didático em forma de flashcard. E aí colocou imagem, colocou link, colocou isso, colocou aquilo. Ficou muito legal, sabe? Não precisa. Professora, a gente fez a opção de fazer um texto corrido. Pode? Pode. O formato, a escolha dos professores. Agora, eu vou colocar a questão do roteiro, que é para vocês se guiarem para ver o que é que não pode faltar no contrato didático. Tá certo? Então, o formato, se ele vai ser um flashcard, se ele vai ser um mapa conceitual, se ele vai ser um aviso,
Se ele vai ser um texto salvo no PDF e postado na sala, fica a critério de vocês. Oi, Fagner. Professora, eu vou pedir licença porque meus alunos estão largando. Eu preciso ir lá para fora, tá? Aí depois eu Sem retorno, tá? problema, sem problema. E, Fagner, veja, o pessoal que não conseguiu estar aqui nesse momento, a gente vai ver se marca um outro momento juntamente com Débora, tá certo? Mas vamos lá. Cadê as perguntas? Professora, o contrato didático, ele tem que ser baseado nas datas que a senhora vai aplicar as atividades? Isso, veja, o contrato didático, no caso de vocês, o minicurso começa dia 5, né? E na primeira unidade ele vai até o dia de 5 de abril a 22 de abril, certo? Por quê? Dia 25 de abril acaba a primeira unidade, tá? Então, primeiro, o contrato didático tem que observar que ele vai começar dia 5 de abril e vai aqui, ó, para a segunda unidade. Porque a atividade do Classroom, ela se encerra no dia 10. Começa dia 5 de abril e encerra dia 10 de maio, tá? Então, o contrato didático precisa prever essas datas, tá certo? Precisa prever esse espaço de tempo. Então, a gente vai ter do dia 5 de abril ao dia 10 de maio, começando na primeira unidade, fechando na segunda unidade, as vivências do minicurso. Isso precisa ficar claro, Adriel, para o aluno. Olha, prezados alunos, vocês têm do dia 5 de abril ao dia 10 de maio para dar conta das atividades, porque o nosso curso começa hoje, dia 5, e ele se encerra dia 10 de maio. Ok? Oi, Joana. Eu queria perguntar se nesse contrato didático a gente tem que apresentar ele na introdução, né, que a gente vai ter a aula 5, né? Porque eu sei que vai ter que apresentar ele, ou vai ter que postar ele um pouco antecipado, né? Isso, Mas Joana. Isso. No dia 5, vocês vão enviar o link, a gente entra na sala, vocês já estão lá. Lindos, arrumadésimos. Professores chiques arrumados, certo? Por favor. E aí vocês estão lá, plenos e plenas, fazendo abertura à aula inaugural. E dentre as coisas que a gente fala na aula inaugural, além das boas-vindas, além de mostrar como é que está a sala, a gente precisa dizer como vai funcionar o minicurso. Por exemplo, informação importante, essa que a Adriel chamou a atenção. O nosso minicurso começa hoje, dia 5 de abril, termina dia 10 de maio. Ele tem 15 horas. E os objetivos desse minicurso é para isso, para aquilo outro. A gente espera que vocês aprendam sobre isso, sobre aquilo outro. Então, isso precisa ficar claro. Entende, Joana? Eu não preciso. Ah, eu quero mostrar o contrato didático e eu quero apresentar, como disse a Nandiá. Ele pode estar em PDF, professora? Pode. Ele pode estar no formato. Ah, eu utilizei o Canva, eu fiz um card para poder mostrar o meu contrato didático. Ah, professora, eu fiz um slide para mostrar o contrato didático. Pode? Pode. Contanto que você deixe claro para os estudantes qual é a proposta que a dupla de docentes pensou. Ok, Joana? ok. O que mais? Adoro, quando ninguém fala. Adoro. Adoro. A gente já pode escolher o horário das aulas. Das aulas. A gente já pode? Oxe, agora, deixa eu só abrir aqui. Tá? Poxa, fica assim, movimentada. Deixa eu só diminuir aqui. Eu já faço a edição aqui. Ai, ai. Deixa eu parar aqui, gente. E mostrar o outro. Pronto. Qual é a dupla que vai fazer a aula de abertura às 16 horas no dia 5? Sem tumulto, tá certo? Vocês podem escolher com calma, sem tumulto. Uma coisa que eu queria pedir.
Vamos deixar os horários da noite para os colegas que só podem à noite, tá? Porque à tarde eu coloquei 2 horários, à noite a gente tem 5 horários, tá? Eu poderia ter puxado mais horários para tarde, como eu sei da dificuldade. Aí eu disse, não, só vou deixar 2 horários, porque, infelizmente, né, inclusive isso era uma briga, aliás, era não, é uma briga que a gente tem, né, sobre essa questão da aula à tarde. Não vou nem entrar no mérito, mas aí fica a pergunta, alguém pode fazer a aula de abertura às 16 horas? Qual é a dupla que se lança, que tem condições de estar à tarde? Hilton está aqui na sala? Hilton Eu tô aqui sim, está... tô, e por mim também pode, viu? Não Opa! vai seguir a ordem, né, professora? Primeiro quem está com os primeiros anos, depois com os segundos Não, não, anos. não, não preciso seguir essa ordem, não, Hilton. Aqui eu vou Pronto. trabalhar com as possibilidades, tá certo? Josélio, o seu Josélio tem assento? Ok. Hilton, ótimo. Muito obrigada. Tá? 16h45, o último horário da tarde. Anandia e Adriel, professora. Adoro. Às 18 horas. Tassiela e Andréa. Andréa tem assento. Tem, não é? 18h45. Ninguém. Cadê o povo da sala? Oi. Sim, sim. Eu não sei ainda, viu, Josélio? Eu estou só aguardando. Estou só aguardando. Bora esperar. Vamos esperar. Se tiver que ser presencial, você e Hilton podem? Tá, mas aí veja, se vocês não puderem estar no campus, não tem problema. E eu tiver que estar, eu no caso, tá? Se eu tiver que estar no campus, eu vou estar lá e a gente faz remoto. Tá? Mas aí a partir das 18 horas não tem jeito, tem que ser presencial. Estou falando da tarde. Tá? 16 horas e 16h45, caso. Se não. E Josélio, essa resposta vai aparecer para a gente até o dia 30. Ó. Até o dia 30 a gente já sabe. Eu já estou me preparando psicologicamente para voltar na sexta, dia 1 de abril. Porque tem que ser um preparo psicológico, no meu caso. Né? Sair de Olinda, nessa chuva, oxi, vamos embora. Então, Josélio e Hilton, Anandiá e Adriel. Caso tenha, aí só para essas duas duplas, porque as duplas, a partir das 18 horas, não tem como, tem que ser presencial, tá? Vai ter que entrar e vai ter que mostrar a sala virtual para a gente lá. Eu abro o meu computador e vocês mostram, projetam, enfim. Na eventualidade de vocês não puderem estar presencialmente no campus, e eu tiver que estar, eu estou lá, e vocês fazem a apresentação de onde vocês estão, ok? Mas só para essas duas duplas. Tá? Ok, professora. Ok? Cadê o povo? Cadê o povo das 18h45? Minha gente, bora que tenha coisa ainda. Escolham. Não? Professora. Aí Oi? esse horário é um pouco complicado, porque se for presencial, a gente ainda está chegando. E se não for presencial, mesmo assim, tem gente que está trabalhando ainda e está chegando em casa, né? Aí é meio complicado. Mas, Joana, a gente vai ter que colocar um horário. A gente precisa colocar um horário, sendo presencial ou não sendo presencial, sendo remoto ou não sendo remoto, a gente precisa colocar um horário.
E aí a gente tem opções a partir de 18h45. Porque as O meu, assim, o meu de lead bota de 7h30, porque é o horário que eu boto Júlia pra dormir, se eu estiver em casa. Entendeu? Se a gente estiver em casa, aí fica ruim pra esse horário. Oi, eu posso ficar com 18h45 se Joana puder também. de 18h45 Moço, minha preocupação era tu mesmo. é o que, Joana? Minha preocupação é ela, porque ela normalmente chega atrasada, né, quando é presencial lá. Ok, vamos lá. E aí a gente tem ainda João e Altorbelli e quem mais? E Eu Fagner e e Ana. Clara. Isso, escolha Fagner. 21h15, 20h15 e 21h. 20h15. Adoro. E aí, por favor, isso vai ser divulgado, mas a gente já coloca aqui João e. Ok? Pronto. Salvando. O bom é isso, né? Que a gente já vai fazendo as coisas. É tão bom. Deixa eu só abrir de novo a sala. Alguém falou aí no chat, aula inaugural. Isso, Débora. Gente, alguma coisa no chat passou sem que a gente tenha conseguido discutir aqui, porque, vejam, eu estou apressada porque eu quero discutir o restante das coisas. Posso continuar no ritmo? Menina, ainda tem mais, Pode hein? sim. Mas Ela tava olha, tão boazinha até semana passada. eu sou boazinha. Vocês aqui não entendem. Eu Ô, sou ótima. mulher. Eu sou ótima. Ótima. Eu sou, tenho certeza. Mas vamos lá. Então, gente, dia 29 é preciso a entrega do planejamento preliminar. A ideia inicial do minicurso, tá? Sabendo, só uma revisão rápida, sabendo que são 15 horas. Das 15 horas, 1 hora, a gente vai fazer as aulas síncronas. Uma aula síncrona na primeira unidade, que é a abertura, e a explicação da dinâmica do minicurso. E a outra aula síncrona, que vai ser feita no dia 10 de maio, tá? Daqui para lá a gente discute os horários, se a gente permanece com os mesmos horários de abertura e de encerramento. E aí eu tenho 14 horas aula, para propor atividades, tá? E aí o que é que a gente precisa lembrar? Eu estou colocando aqui, ó, 6 atividades assíncronas, mas pode ter mais? Pode ter mais, tá? E eu estou colocando 6, porque aí eu passo o vídeo, o aluno assiste o vídeo, eu faço o que com o vídeo? Eu passo um formulário, quanto tempo é preciso para responder a atividade no formulário? Aí eu pedi para o aluno fazer um mapa conceitual. Quanto tempo de aula precisa para fazer um mapa conceitual? Ler o material, estudar e montar o mapa conceitual. Então, estou colocando 6 atividades. Professora, pode ser 8? Pode. Só não pode ser menos de 6, tá? Quem levantou a mão? Débora. Oi, Débora. Professora, esse é outro ponto. Até quando eles podem enviar o nome do minicurso? Até sexta. Até Até sexta. sexta, né? Até Ok. sexta, tá? Porque aí a gente vai colocar essa demanda. Nome do minicurso, e aí a gente entra no próximo ponto de discussão, que é o conteúdo do plano de aula. Então, os 3 primeiros anos precisam conversar entre si para a gente não ter minicursos iguais, ou próximos, ou semelhantes, e a gente não ter planos de aulas idem, assim como os segundos anos e os terceiros anos. Por isso que a gente vai montar, Débora, aquele quadro que eu sempre faço e coloco, tema do minicurso, tema da banca de aula, que é para a gente ter uma diversidade maior
de propostas, tá certo? Oi, Débora, pode falar. Eu já solicitei a eles no grupo já. Tudo bem, só que aí a gente vai transformar isso num quadro para ficar melhor, certo? Então, bora lá. E aí, ao mesmo tempo que a gente está pensando na matriz de atividades e faz a inauguração do mini curso, eu coloquei para que vocês entreguem o plano, a versão preliminar do plano de aula, da banca de aula até o dia 5. É possível? Professora, estenda mais um pouquinho o tempo. Oi? Estenda mais um pouquinho o tempo. Por que, Jéssica? Porque, como são, tipo assim, de qualquer forma, a gente está comunicando aos orientadores. E, assim, a orientadora de LIDE, por exemplo, é Janine. E aí ela demora mais para ver as coisas. Pela demanda, entendeu? Só para questão de correção. Tá, mas aí a gente pode colocar, porque vejam, vocês me entregando dia 5, a ideia era que eu devolvesse até o dia 12 de abril, porque a gente vai começar as bancas de aula dia 19 de abril, eu acho. Não, em maio. Dá tempo. Deixa eu ver aqui. Dá tempo, dá. Então, por favor, registrem aí, tá? Eu vou alterar aqui. É possível dia 12 de abril. É uma boa data. Combinado? É porque aí a gente diz que é para entregar dia 5. Então, eu vou colocar dia 12, tá? Deixa eu só anotar aqui. Ô, professora, Oi. é o plano de o que eu não entendi. Da banca de aula, né? Isso. Tá? Agora, lembrando, gente, essa versão que vai vir para cá, já conversem com o orientador. Eu vou dar uma olhada, tá? Eu não vou estar aqui desconstruindo o que o orientador conversou com vocês. A não ser que seja uma coisa muito específica da minha área. Por exemplo, eu observar que o objetivo não é para o estudante. O objetivo é pensado para o estudante. Então, eu não posso colocar lá explicar sobre ácidos e bases, explicar a diferença entre ácidos e bases. Quem vai explicar sou eu, né? O aluno vai reconhecer, vai identificar, vai compreender. Então, no objetivo, eu preciso saber que os objetivos são escritos, pensados para o estudante. A mesma coisa a metodologia. A metodologia é o passo a passo da minha aula, né? É o que eu vou fazer desde o início, durante e no final. Tem gente que coloca... só um instantinho. Tem gente que coloca a metodologia em forma de texto. Algum problema? Para mim, não. Contanto que eu leia o texto e perceba que ali tem o começo, meio e fim da aula, tranquilo. Tem gente que prefere colocar como está aqui, em tópicos. Pode ser? Pode. O que a gente não pode é misturar o que é metodologia, por exemplo, explicar sobre a diferença entre ácidos e bases. Isso faz parte da minha metodologia. Eu vou explicar usando imagem, usando slide, fazendo experimento. O que é que eu vou fazer? Isso é a minha metodologia. E lá na avaliação, professora, numa aula de 30 minutos, eu tenho que fazer a atividade avaliativa. Você não precisa fazer atividade avaliativa, mas você tem que mencionar que vai fazer atividade avaliativa. Tá certo? E aí é isso que eu digo. Vocês vão conversar com os orientadores. Quando eu olhar, eu vou dizer, ó, Wagner e Ana Clara, dê uma olhadinha nisso aqui. Estou devolvendo para vocês darem uma olhada nos objetivos. Não foi nos objetivos, foi na avaliação. Eu vou sempre perguntar, qual é o tipo de avaliação? É diagnóstica? É formativa? É somativa? Nas referências, tem que ter livro didático? Essencialmente. É bom visitar o livro didático. Inclusive, quem trabalha com Janine sabe que ela fala o tempo todo do uso do livro didático. E ela está correta. É preciso ter um livro de educação superior? Sim, porque o professor estuda, né, a mais do que os alunos. E é preciso ter também as referências que me ajudaram a pensar o meu caminho, a minha metodologia, a minha avaliação. Então, eu preciso ter as referências sobre o ensino de química,
os conteúdos da química e eu preciso ter as referências da parte de educação. Oi, Anandiá. Professora, aí no caso, a gente vai ter que passar, pelo menos no meu caso, né? Eu vou ter que passar pelo co-orientador esse plano de banca de aula, não é isso? Isso. Essencialmente. Até porque, Anandiá, e não só o plano de aula, dona Jane, dê uma olhada também, dê uma carreirinha aí para a matriz de atividades. De novo, é importante que o orientador saiba o que vocês estão fazendo. Porque lá, inclusive, na segunda unidade, tem lá, parecer do orientador. Como é que o orientador vai dar o ponto a vocês se ele não sabe o que foi que vocês fizeram? Tá certo? E sobre orientador e co-orientador, eu já até falei com Soraya. A Soraya vai começar a pedir isso a vocês, viu? Eu preciso pedir também. Tá? Professora, no meu caso, eu só estou esperando mesmo uma carta de aceite para eu enviar para o co-orientador. Eu já conversei com ele e eu só estou esperando isso. E eu também estou Pra... esperando os arquivos atualizados das cartas. Ai, professora, Gente, eu estou tão feliz que deixa eu tenho isso tanta coisa quieto. para assinar. Tanta coisa para assinar. Eu tenho que tirar um dia, não dar aula e só assinar. Porque vocês sabem, né, que tudo agora é gov.br. Para cada documento, uma assinatura. Para cada assinatura, um código vem via SMS. Nossa, como é prático, né? Muito prático. Então, gente, valendo até 2 pontos, com data até 12 de abril, a entrega da primeira versão do plano de aula, tá? E aí, entre 12 de abril e 17 de maio, vocês vão ter tempo suficiente para fazer as adequações necessárias no plano, no planejamento de vocês e na preparação de vocês. A banca de aula vai acontecer com ou sem professor colaborador. Eu estava até conversando isso com Débora. Até 31 de março, todo mundo justifica que tem os TCCs. Beleza. Depois disso, a gente dá uma aliviada, tá? O minicurso precisa ter uma prática. Só um instante, Lídia, que Fagner levantou a mão antes de você. Pois não, Fagner? Professora, a banca de aula, ela é individual ou será dupla? A dupla. Minicurso dupla, banca de aula dupla. Nesse caso, por exemplo, eu tenho um encontro sábado com o Marcelo, né? Aí ele já está ciente da situação desse mini curso. A senhora é orientadora de Clara, eu acredito. Eu não sei quem é de Clara, não. Não sei quem é, não. Aí, no caso, Clara vai falar também sobre o mini curso com a orientadora dela. Sim. Aí a gente só faz a comunhão das informações. Isso. E aí, sabe, Fagner, foi perfeita a sua pergunta. É importante que Marcelo veja? Sim. É importante que o orientador de Clara veja? Sim. São 2 orientadores diferentes, né? E aí, veja, não quer dizer que o que Marcelo vai dizer invalide o que o outro orientador diga, né? De novo, gente, a gente não está aqui para isso. Quando eu pegar o plano de vocês, a depender do que eu veja, e se eu perceber que existe a necessidade de dizer, Fagner, dá uma olhadinha aqui nessa parte de objetivos, vê como é que a gente, né, monta o objetivo. Refaça, leve lá de volta. É essa a intenção, a gente crescer, não é comparar ou anular o que o colega já disse. Eu não tenho competência alguma para avaliar conteúdo de química, apesar de todas as bancas de aula e plano de aula que eu já li na minha vida. Não tenho, tá? Não tenho. Mas eu preciso estar atenta às questões de avaliação, de metodologia, porque, gente, eu já tive colegas de vocês no curso que chegaram e disseram assim, sempre que a gente faz plano de aula, não serve para nada mesmo. Nossa. Professor que não se prepara, ele está, primeiro, se autodesrespeitando, porque ele não está valorizando o que ele faz, ele está desrespeitando os alunos dele e ele está infringindo a lei, que diz que uma das competências do professor é apresentar o plano de atividades, o plano de ensino. Não sou eu que digo, não. Está lá na LDB, está lá no plano de cargos e carreiras. E aí eu abri minha boca e dizer, não, está tudo aqui, na minha cabeça. Aqui é plano, sabe? Está no mundo das ideias. Quando eu escrevo, ele vira planejamento. Eu faço o registro. E o registro serve para me ajudar a ter um roteiro, a ter uma proposta.
Quando eu não tenho uma proposta clara, nem fica claro para mim, e tampouco fica claro para o estudante. Eventualmente, pode acontecer da gente mudar o planejamento, como eu fiz agora, precisei fazer. Outra coisa é, a chuva hoje, professor, atrapalhou tudo. E os alunos só querem falar de chuva, e eu vou falar de chuva. Outra coisa, eu dizer assim, minha gente, hoje não vamos falar disso não, deixa eu mudar aqui. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre aquilo. Outra coisa, eu não saber o que eu estou fazendo. Jéssica, me diz aí onde foi que a gente parou. Adriel, meu filho, abre aí seu caderno. Diga aí onde foi até onde a gente escreveu. O aluno não é para dizer ao professor, lembrar o professor, sabe? Como foi que foi construído, não. Quem tem que fazer isso é papel do professor. E aí, esse mesmo aluno ficava o tempo todo ridicularizando, menosprezando, e isso é inaceitável. Eu não tenho competência para discutir com vocês sobre conteúdo de química, apesar de ter algum conhecimento sobre química, certo? Mas eu não posso ser desrespeitada na minha área de competência. Então, se a gente pede um roteiro evidente, registrado, que é o plano de aula, é porque isso me compete. Vocês, quando forem fazer seleções para escola particular, para a rede federal, que hoje é a única que está pedindo, né, as redes municipais e estaduais ainda não pedem, vocês precisam apresentar um plano de aula. Então, usem isso a favor de vocês. Não vejam como o planejamento como, ó, poxa, eu tenho que fazer, porque eu tenho que entregar. Não. Usem isso a favor de vocês, que vai facilitar o trabalho de vocês. Tem gente que diz assim, Simone é muito planilha, gosta muito de não sei o que, minha gente, ai de mim, se eu não fizesse isso daqui. Eu faço, e eu vivo cheia de coisa. Eu tenho caderno de estágio, eu tenho caderno de... Para cada componente eu tenho um caderno. Ai de mim se eu não tivesse. Mesmo depois de 28 anos de sala de aula. Oi, Jéssica. Professora, a senhora estava falando da questão de, tipo, opiniões do orientador, de, tipo assim, um não anula o outro. E se acontecer de, tipo assim, as opiniões forem completamente diferentes uma da outra? Me dê um exemplo. Assim, eu acho que isso daqui não pode... aula em quadro e outro em aula em slide. Eu não acho que deva ser feito em aula de slide. Eu não... Assim, a opinião deles de conteúdo, de o que a gente está fazendo. Eu não acho que essa aula tá legal. O outro, essa aula tá excelente. Como é que a gente decide? E aí, sabe, Jéssica, de novo, quando a gente escolhe o orientador, a gente precisa entender que existe um campo de interação e já existe um nível de intimidade suficiente para poder você perguntar. Professor, não, no caso é os dois. Não, mas escute. O seu orientador, por exemplo, não acha que do jeito que vocês pensaram, não está legal. Pergunte a ele por que não está legal. Professor, o senhor pode me ajudar? Porque como é uma atividade em dupla, o senhor pode me ajudar? Por que não está legal? Porque eu preciso conversar com a outra pessoa da dupla, e aí vai ficar mais fácil quando eu chegar lá e argumentar. Não pode ser, não está legal, e não está legal. E aí eu não ser questionado, sabe, Jéssica? É nisso que eu estou falando. Então, a atividade de orientação precisa ser uma atividade de confiança, de respeito, né, de consideração das partes. A orientação só acontece porque tem parte, né? Não é só uma pessoa que decide se está bom ou não. Vamos perguntar por que não está bom, né? Por exemplo, eu já vi colegas que não são de química, baterem o pé e dizer que não precisa não do co-orientador porque a pessoa dá conta. Eu estou sendo injusto, né? Porque, vejam, por mais que eu saiba de química, tem coisa que só o povo de química sabe. Ou sabe mais, ou sabe de um jeito mais atualizado do jeito que eu sei, sabe? E aí é nessa seara que eu sempre estou pautando, inclusive fico discutindo muito isso. Por exemplo, no ensino médio, o professor de biologia pode dar aula de química? Pode? Pode?
Pode. Mas no ensino superior, vocês têm algum professor de biologia dando aula de química a vocês? Não, Não. Por quê? porque não é a área dele. Isso. Tá certo? Então, é isso que a gente está falando, né? Não é porque eu sou pedagoga que eu não posso prestar atenção numa proposição metodológica diferente. Por exemplo, o povo que adora discutir metodologias ativas, como se fosse uma coisa nova. E a gente fala de metodologias ativas desde 1960, no mínimo. Com outros nomes, mas é tudo, a base é a mesma, a base epistemológica é a mesma. E aí tem gente que acha, porque está fazendo uma aula invertida, o roteiro do plano de aula pode mudar. Não tem problema. Quer botar a metodologia em cima, coloque. Quer colocar os recursos no meio, coloque. Eu só quero ter uma lógica no seu entendimento, na construção da sua aula. Tá certo? Ah, porque é sala invertida, porque é metodologia ativa, aí não tem que ter. Não tem que ter. Aí é que tem que ter. Por ser uma proposição que se coloca como inovadora, aí é que tem que ter mesmo, para a gente entender que proposição é essa. Entende, Jéssica? Então, assim, o meu orientador pensou de um jeito e o outro orientador pensou de outro jeito. Vamos chegar num consenso? Professor, o senhor pode me dizer por que isso aqui não está legal? O que é que o senhor sugere? Porque, como é uma atividade em dupla, a gente precisa discutir, né? Para chegar num consenso. Até porque vai estar lá o nome do orientador de Jéssica e do orientador de Lidiane, no plano de aula. Tá certo? Resolvido? Tranquilo? E aí, de novo, minha gente, eu brigo muito, viu? Mas penso que eu brigo pelo lugar da docência, né? Eu costumo dizer que o dito bíblico, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, se aplica muito à docência, né? Em vários momentos. Então, o que é que compete, né, ao professor de matemática, o que é que compete ao professor de língua portuguesa e o que é que compete aos dois, né? Porque em algum momento o professor de português vai facilitar a atividade do professor de matemática e vice-versa. Então, é aí onde a gente se encontra, né? Mas, por exemplo, um nutricionista pode dar aula. Pode? Pode, professora. Pode. Mas eu posso criar um cardápio? Eu posso assinar um cardápio? Não. Não. Então, se a gente está se formando, está estudando, ralando que só. Porque eu acho que licenciatura é fácil, né? Cursozinho assim, bobo, deixa, a gente quase estuda, quase tem nada para fazer, né? Então, se eu estou estudando, se eu estou, sabe, investindo tempo, energia, minha vida num curso, e eu vou ter lá a titulação de que professor de química, licenciado em química, licenciada em química, eu preciso brigar sobre isso. Quem tem que dar aula de química é o professor de química. O colega de biologia pode até dar, o colega de física pode até dar, mas nunca vai dar aula como professor de química. A professora pode dar melhor? Pode. Ele pode estudar mais, ele pode ter mais afinidade, mas a gente precisa aprender a lutar pelos espaços. Entende? Então, se coloquem nesse lugar de produtores de conhecimento, mas a gente ainda está na fase de receber as orientações, receber as dicas, né? E isso não invalida em nada a competência da gente. O que a gente não pode é ficar engessado. Eita, fulano disse que não está bom e pronto. Não, pessoal, me ajude aqui, olha, que uma pessoa nisso aqui não ficou bom não, né? Por que só acha que não vai dar certo? Lembrem, plano de aula, vocês só têm 30 minutos. Para começo, meio e fim da aula. Seja ela remota, seja ela presencial no campus, 30 minutos. Não mais do que isso, tá? É o tempo factível para trabalhar o conteúdo. O que a gente quer ver é vocês trabalhando o conteúdo, tá? A questão da avaliação pode ser indicada para casa, para a próxima aula, isso precisa ficar claro na fala de vocês. Mas a gente ainda vai ter tempo para falar sobre isso. E aí, de novo, o formulário do plano de aula já está na sala e o uso dos slides de IFPE.
Vou alterar a data para 12, conforme acordado, e, por fim, a questão da participação, né, colaborativa. Olha aí, uma dica do contrato didático. A gente pede interação via chat, via áudio, via imagem, né? E aí a gente fica na cobrança do povo da imagem, novamente lembrando, na medida do possível, na hora de apresentar os trabalhos, apareçam. Tá certo? Importante esse contato visual. Eu estou tendo aula do doutorado na segunda-feira. A primeira e única regra que a professora colocou foi qual? Câmera aberta. Você pode passar, se levante, estique as pernas, câmera aberta. Porque ela disse que já não aguentava mais de só olhar e ver as letras. E aí a gente entende as dificuldades de internet, as dificuldades do espaço, né? Ontem mesmo eu estava na aula, meu marido passou aqui umas 2 vezes, né? Ele fecha a câmera, disse, não posso, passa aí. Ele ficou passando para lá e para cá, porque tem que usar o espaço, né? E aí eu tenho vários colegas na turma segurando os bebês. Tem um casal, né? Aí eles tiveram um bebê recentemente. Ela, quando vai amamentar, ela avisa e fica lá amamentando, e ele depois coloca o bebê para arrotar. É a coisa mais engraçada do mundo, né? Os dois estudando na mesma sala. E aí, o que tem de filhos, o que tem de criança na sala, e aí foi uma opção dela, né? Do contrato didático dela. E aí a gente pede essa diversidade. Interage no chat, interage via áudio, interage via imagem. O que não pode é deixar de interagir. Tá certo? E isso eu vou ficar nessa insistência. Eu acho que as vivências de estágio agora vão se materializar, porque vocês vão assumir isso. Vocês vão planejar a sala, vocês vão abrir a sala, vocês vão enfeitar a sala de vocês, decorar, fazer o que vocês quiserem na sala. Vocês vão de novo ocupando esses espaços, né? Vocês planejam a aula, vocês pensam no conteúdo, vocês escolhem os temas de seminários, já basta. Vocês têm que ocupar essa situação, e a insistência é essa. Ok? Eu não vou ler a segunda unidade, mas eu vou pedir, por favor, leiam, até para entender que na segunda unidade, o início da segunda unidade é o final do minicurso. E aí é preciso que vocês leiam, tá aqui, ó, segunda unidade. O minicurso começa na primeira unidade, mas se encerra na segunda unidade. E isso interfere no meu planejamento. A regência, eu não vou aqui falar, tá? Mas a gente espera que entre 17 de maio a 14 de junho, todo mundo faça a banca de aula. Tem ainda a pesquisa de campo, que a gente falou para vocês. E aí serão só 2 grupos, tá, gente? A gente vai pegar os 14 e arrumar em 2 grupos. Um grupo vai fazer a pesquisa com perfil estudante e o grupo 2 com perfil pais e responsáveis. Mas eu não vou adiantar mais do que isso, porque o adiantado da hora já não deixa. E aí, de novo, o relatório final sobre todas as atividades que a gente fez e o parecer do orientador. Então, por favor, leiam esse material. Dúvidas sobre o que precisa ser entregue dia 29 e dúvidas sobre o dia 5, falem, perguntem, não só a Débora, mas a mim também. Coloquem dúvida lá no mural, porque às vezes a dúvida de um é dúvida de outro. Tá certo? Então, na medida do possível, eu vou ver no mural, vou respondendo. Débora, aí bem, tá? Eu até brinquei com Débora, disse, Débora, você não estava achando tudo muito calmo, você vai ver o que é calmo agora. O povo lhe perguntando as coisas. E aí eu sempre disse a ela, ó, uma coisa é eles lhe perguntarem, tirarem dúvidas. Outra coisa, eles querem saber tudo, porque não ainda acessaram os documentos. Então, de novo, como bem disse Hilton, aula passada, tem uma professora que coloca o material, pede para a gente ler, né, Hilton? Então, eis aí mais um pedido. Né? Leiam, até para ver se está claro. Às vezes, veja, gente, a dificuldade da comunicação é essa. Às vezes eu escrevi de um jeito que para mim está claro. Eu quis sintetizar
E ficou claro para mim, mas está faltando alguma informação, está faltando algum detalhe. Eu só posso saber se vocês apontarem isso, ok? E antes da gente encerrar, deixa eu voltar para cá. Todo mundo vivo, né? Todo mundo tranquilo? Posso continuar? Vivo sim, né? Tranquilo. Mas olha só. Gente, hoje à noite a gente tem o TCC de Franciele. De Tassiele ainda não, mas em breve. De Amém. Franciele, amém, né? De Franciele. E aí eu coloquei, ó, horário da defesa, ainda está como rascunho, que eu vou liberar para vocês. É bom que aqui é ao vivo, tá? No horário das 18 às 20 horas, assistir a defesa e depois preencher as informações no formulário. Tá aqui, ó, o formuláriozinho. E no horário das 20 às 21h45, dá andamento ao planejamento e produção escrita da matriz de atividades do minicurso conforme orientações. O formulário. Nome de vossas senhorias, título do TCC, nome do professor orientador. O que é que mais chamou a atenção de vocês no estudo? Assinale até 3 alternativas. Ou, se quiserem, completem aqui outro, tá? E, no final, a pergunta clássica. Na sua compreensão, quais pontos da apresentação lhe ajudarão na construção do seu TCC? Preencham e devolvam, por favor. Ok? Já está aqui. Já está na sala. E, caso ninguém queira perguntar nada, vamos embora. Cadê vocês? Agora eu estou mais tranquila. Né, Fagner? Alguma coisa, Fagner? Quando a pessoa coloca a mão assim, eu faço pronto. E ainda faz assim. Acabou o mundo. Acabou. Mulher, muita coisa, mas vai dar tudo certo. Não tem muita coisa, não. Tem muita coisa, não. Fagner, Tem não. Tem não. Vocês vão ver, é só a impressão de que tem muita coisa. Veja, vocês vão planejar para 15 horas e 30 minutos. Né? 15 horas do minicurso, 30 minutos da banca de aula, né? Do plano da banca de aula. Quando vocês pegarem componentes curriculares de 60 horas, 140 horas, 240 horas, imagine como a criatividade precisa aflorar. Isso, olha aí, Hilton, para o ano inteiro. Isso é até uma música, não é? Acho que de frejar, né? A gente planeja, né? Para o ano inteiro. Não mais. Bora ser feliz, tá certo, minha gente? Aproveitem o TCC. A gente está abrindo esse espaço, porque a gente acredita nesse espaço de formação. Quando a gente vê o colega chegar onde chegou, com uma proposta de trabalho, de pesquisa, né? Que vai ser publicado, que vai ser defendido, né? A gente vê que é possível a gente criar o mesmo caminho. E que, às vezes, as contribuições que a gente está vendo ali, tem coisa que vai ajudar a gente na construção da gente também. Então, não percam. Hoje tem Franciele, quinta-feira tem Bruna, sobre gênero, Eveline, deixa eu ver aqui, deixa eu só... Eveline é sobre... O link vai estar onde, professora? Os links... O link de Franciele eu posso até colocar lá, já, tá? Já foi disponibilizado. O link tem no canto mais escondido do site do IFPE Pojuca, você encontra o link, eu vou mostrar, tá? Aqui, ó, IFPE Pojuca. Aqui, ó, Fagner. Às vezes colocam aqui, como notícia, né? Hoje a aula vai ser remota para todo mundo. Vocês estão vendo isso, né? Estão vendo? Sim.
Não. Tá vendo? Não tem. Aí você vem aqui, ó, no lugar mais escondido, você vem aqui, avisos. Aí aqui, ó, ensino, trabalhos de conclusão de curso. Não é fácil de achar, não é? Não é tranquilo? Aí a gente, eu acho super tranquilo, assim, inclusive inclusivo, não é? Faz com que mais pessoas acessem, só que não, né? E aí tá aqui, ó, o de Franciele, o link, que já começa, e o de Bruna, já está aqui o link também. E aí é provável que daqui para o final da próxima semana, ou até a segunda-feira, apareçam os links de Jamerson e Wellington e Eveline. Eveline à tarde e Jamerson e Wellington à noite. E na quinta-feira a gente tem Leandro à tarde e à noite Nicole e Laís. Tá? Então, Franciele vai falar da influência da interpretação textual no ensino-aprendizagem de Química, e Bruna, concepções sobre o gênero no curso de formação da licenciatura em Química. Então, 2 temas atualizados. Sabe assim, que é só atualização, né? Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhada e entender que assistir a apresentação de TCC é parte da formação também, tá? Se não fosse, a gente não ia liberar, porque eu podia tranquilamente ficar minha noite explicando o meu contrato didático com bem mais calma, ok? Oi, Anandia. Professora, a senhora vai querer falar alguma coisa comigo agora ou vai marcar um dia? Não, vou marcar um dia e provavelmente esse dia será sexta-feira. Porque eu estou na banca quinta-feira. Quem dera conversar com você na quinta. Não, na quinta-feira eu não consigo, não. A banca é de que horas? Tá certo. 20 horas. 20 horas. Mas sejam A felizes. senhora fale comigo. Você e Adriel. Oi? Qualquer coisa, a senhora fala comigo, eu falo com Débora, que aí ela me avisa. Tá certo, eu falo com você direto. Tá certo, professora. Então é com medo da hora da senhora, mas tudo bem. Eu tô tão tranquilo, né? Pra que a gente se Estava tão tranquila semana passada também, professora. Só paz e amor. Pra que a gente se estressar? Não é, Tassiele? Então, gente, fica combinado. Por favor, nos ajude. Converse. Se a sua dupla não pôde estar aqui, converse com a dupla. Peça para a pessoa fazer a leitura, para poder ficar mais fácil a discussão. Dúvidas? Débora, Simone, Débora. Aí uma questão que a gente quer perguntar, coloca lá no mural, vamos usar o mural da sala, tá? E acho que é isso, tá? E os colegas que não puderam estar aqui, a gente vai ver isso. Aí sim, tentar marcar um horário para poder conversar com eles, ok? Então a gente tem aproximadamente 18 minutos para esticar as pernas, relaxar a cabeça e ir embora para a defesa. Até já já. Me dá um minuto, por favor. Veja só, Nandia, veja o que faz, né? Faz Tá comigo. vendo a senhora?